Então, nesse sentido, a teoria de que eles não têm força para estar aqui me parece fazer um pouco mais de sentido, porque caso haja uma regra que eles não podem vir, e eles vêm, se há uma regra, alguém impôs essa regra e há algum tipo de punição, ou não? Eu creio que sim. Na verdade, eu creio que eles... É como se fosse o direito. Tem o direito, mas tem brechas na lei. Eles encontram brechas para poder fazer isso. Entendi. Né? E aí você tem o ritual satânico sacrificar a criancinha. Nesse conceito, a alma, principalmente se você pega a alma de um idoso ali moribundo, a alma dele já tá fraquinha, né? Agora, você pega uma criança cheia de vida, você sacrifica, aquela energia toda dentro de um cenário ritualístico é capaz de romper essa barreira entre essas dimensões. Por isso que os caras fazem esse tipo de prática, para poder abrir um caminho para esses seres se materializarem, virem, entregarem palavras e tal. O problema é quando abre um portal desse definitivo, né? É possível? Então, isso em Varginha, cara. Fica aberto direto. Em Varginha tem todo um caô espiritual também por trás, quando né? eu chego lá em Varginha, eu não ia pesquisar Varginha. Eu chego lá em Varginha, eu cheguei lá em Mendes, que é essa vizinha, e eu vou na igreja falar com os velhinhos. O velhinho sempre tem uma história boa pra contar. É bom, muito bom. Você negócio de Varginha aí, tem alguma coisa aí? O que você já ouviu? Ah, moço, eu trabalhava na obra do hospital, eu vi o exército chegando com as criaturas. Isso é muito maneiro, né? E eu falava, se você quiser saber a verdade de Varginha, vá visitar o fulano de tal e conheça a história dele. Fulano de tal, nunca ouvi falar esse nome. Eu ia pra outro lugar, eu voltei pra Varginha na mesma hora, pra perguntar pra todo mundo quem era o fulano de tal. Se tá vivo, cadê? Aí eu fui conseguindo, né? Fulano que conhece fulano, consegui chegar na família. Investigação profunda, né? E aí o fulano de tal era um dos maiores feiticeiros da região. E riquíssimo, uma parte das terras de Varginha dele hoje. Já tá falecido. E é um maior feiticeiros, conseguiu o material que mostra lá os rituais, né? Uma mistura de voodoo com São Cipriano. Sério? Magia, São Cipriano, eu não magia entendo europeia. muito. O Daniel falou pra eu não pesquisar essa porra. É magia europeia com magia... É magia europeia, São Cipriano, com magia, muita influência em Portugal. E magia africana, né? Do Benin, lá do voodoo. E ele juntou, parece que... A gente não sabe do jeito que ele fez, porque ele tá morto, inclusive. Mas parece que ele pegou esses elementos que ele gostou mais de cada uma e criou seu sistema mágico religioso próprio. O cara isso começou a circular. Mas uma merda. Não é bobo, né? E ele foi ficando milionário, era apenas um açougueiro. Foi ficando milionário, dono de tudo. Então ele já tinha técnica de corte, porque ele cortava os animais. E ele, então, começa a conhecer os outros milionários e eles formam ali uma tríade de feitiço. Tinham 3 que faziam. É interessante que isso na literatura ufológica oficial não aparece nunca, né? Nunca. Mas apareceu um ponto que foi ignorado pelos ufólogos. E aí... E aí o pessoal fala, não, ele fez um feitiço muito grande em 96, porque qual é a hipótese? Qualquer feitiçozinho, se tivesse qualquer feitiçozinho aparecendo em Varginha, você devia ter de Varginha todo quanto toda hora. Então, pra mim, esse cara foi fazendo coisas cada vez maiores, foi ganhando dinheiro e conhecimento, porque muito desse conhecimento não é passado em livro, é passado de boca. E às vezes até as entidades que deram dicas pra ele, também, né? Também, foi recebendo assim. Download lá de mensagem. Faz assim que aí tu me ajuda. Isso. Ou até explicando de como funciona a parada, né? É aquela metáfora do leão tá preso na jaula e o leão é muito mais forte que o ser humano, mas o leão não tem a chave. Aí tá passando um cara e fala, irmão, vou fazer uma parada. Se tu me tirar daqui, a chave tá naquele armário ali, aí eu vou te dar poder. Ah, não, mas se eu te soltar, você vai me devorar. Não, você não, porque você tá me ajudando. Abre aí. Aí o cara pega a chave e abre. Mas o leão é muito mais forte que o cara. Né? Seria mais ou menos isso? Sim. E aí o que acontece? Esse cara vai ganhando poder e aí com dinheiro ele consegue comprar coisas materiais, né, que pessoas comuns não têm acesso. E pra mim ele fez algo muito grande. Fez algo com humanos, será? Não posso provar isso, não sei. Não vi isso. Fez um super ritual. Né? Mas a única possibilidade pra mim, pra essas criaturas aparecerem, se foi por ritual, é que foi uma coisa muito grande. Porque senão apareceria toda hora, porque toda hora tem alguém fazendo um ritualzinho por aí. Então foi uma coisa com conhecimentos que as pessoas não têm, que pode ser conhecimentos humanos e não humanos, dados pra ele. Sim, tecnologia. Com materiais que as pessoas não têm, que ele muito rico tinha. E uma coisa muito grande foi feita e sendo aperfeiçoada em algum momento saiu de controle. Quando eu chego e falo isso com as pessoas pesquisadores, o principal pesquisador de Varginha, que hoje é cético, que é o Birajara, ele fala, porra, em 96 surgiu um cara lá Lauro Laurindo, e ele falou, não, eu fiz um feitiço lá na terra do fulano de tal, na mata dele, que é muito boa pra isso, pega tudo lá. E abriu um portal
e saiu um monte de criatura híbrida de humano com animal. Diferente. E eu não consegui fechar esse negócio. Tô desesperado, saiu Botar tudo, os bichos de não volta. Não consigo né? botar pra dentro. E o pessoal achou uma maluquice na época, ignorou isso aí. E aí eu peguei, eu falei, não, 96 a Em gente tinha 96, né? 96 Exatamente. tinha. Muita Aí eu falei, coincidência, né? É muita coincidência, né? Você lembra daquela história do rito de Amalantra, do Crowley, 1904, em Nova York? Especialmente o Amalantra, não. É que aí ele invocou a entidade e apareceu o Lam. Que o Lam é o caso clássico, sim, né? sim. Seria o primeiro Grey, né? O cabeçudo. Grey. Veio do maior bruxo de todos os senhores fazendo ritual pra abrir portal. O ser cabeçudo de capinha, né? É. Ele perguntou, posso te desenhar? E desenha igual o Megamente, assim, né? Estilo Grey ali, ó. Tem a irmãzinha dele ali, ó. Mas é o cabeçudo, né? Então, assim... Você foi no ritual. Sim, foi no no ritual. Tá na cara que ritual, bem Isso. feito, de alto nível, puxa esse tipo de ser, né? Isso é interessante porque eu já conversei com outras pessoas que falam de alienígenas e tal. E, em geral, não tem essa conexão entre o que a gente chama de alienígena com o mundo espiritual. Foi a primeira coisa que eu te perguntei aqui, né? Foi. A conexão entre é tudo mais ou menos a mesma coisa ou tudo mais ou menos é do mesmo lugar. O problema é que o cara foi seduzido por esse discurso cientificista. Nós somos muito avançados, viemos aqui para ajudar vocês, né? Sim. Acreditaram no Somebody. Esse que é o perigo. Entendi. E aí eu chego, pra complementar a história, eu chego conheço um policial, e o policial falou, na mesma época que tinha o Marronzinho, de pele lisa, que é o famoso, Sei. eu persegui lá uma ocorrência de um peludo que tava na mesma rua. Ah, lá em Varginha também? Olho vermelho e o cheiro, e mesmo cheiro de Fedor podre ou de de podre, enxofre. né? Que Ficou obviamente impregnado semanas lá no hospital, né? Que ele falava. na mesma rua, cara. Eu tava no Honda e viu isso. Então, assim, bate com o que os feiticeiros teriam falado, que são múltiplas criaturas. Formas diferentes, né? E aí, na cidade vizinha, que é Passos, ali, um pouquinho distante, mas é perto, na mesma época, 96, nos mesmos meses ali, março, estavam sendo atacadas pessoas por criaturas peludas, que aí qualquer peludo que passa vira lobisomem. Mas não é aquele lobisomem olho, é um conceito diferente. É um peludão, testa a cabeça, olho vermelho e um cheiro de podre, Cheiro de enxofre, de podre, ovo, né? aí varia um pouco. Ovo podre. E o pai desse cara fala o quê? O filho que foi atacado, né? Fala, meu pai fez um ritual pra vender minha alma. Putz. Então você vê que começa as coisas por que ligando essas os pessoas pontos. vêm, por que essas pessoas são... Essas criaturas aparecem. Tem alguma coisa aí que eu não consigo hoje explicar tudo, mas alguma coisa tem. Mas e onde o cara faz um trabalho desse tamanho, assim, um ritual desse tamanho, como o que teria sido feito em Varginha, aquela cidade ali, ela fica, entre aspas, amaldiçoada? Fica, né, pô? Na minha opinião, fica. Eu não sei se esse portal fechou ou não, mas uma ilustração, né? O Jimmy Page do Led Zeppelin, ele comprou uma mansão do Crowley, e onde o Crowley tinha feito alguns rituais, e ele começou a fazer alguns rituais lá e não abriu os portais e não fechou. E foi mais ou menos na época que o Crowley estava fazendo esses negócios e abrindo e sem fechar, que começou a aparecer o monstro do Lago Ness. É do lado do Lago Ness a parada. Então ali vira um lugar que de vez em quando aparece uma coisa estranha. Por quê? Ou soltaram um bicho ali ou a porta tá aberta ainda. E se você pegar a Varginha ali, o sul de Minas, é um hotspot, o lugar que mais aparece no Brasil, fenômenos.